A Bíblia diz: tudo quanto vier à nossa mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos ou vamos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. E mais, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15 diz assim: o que há de ser, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, diz assim: o que vós tem feito com o vosso passatempo, e contra quem escancareis as vossas línguas. Vamos mais. No livro de Salmos 101, do versículo 6 ao 8, diz: os olhos de Deus tudo vê. E no Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, diz assim: e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, cuide da sua vida, cuide da tua família e esteja apto e pronto para subir para o reino dos céus. Vamos para a meditação da palavra de Deus? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Produção, você quer ouvir a palavra de Deus? A produção falou que quer, cheio de sono ali, quer ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar então na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Nós vamos falar aqui agora sobre batalha espiritual. Porque nós estamos vendo aí, que a batalha agora vai ser muito forte, irmão. Se você não tiver em espírito, você não vai aguentar. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Vamos lá? Vamos lá? Vamos meditar na palavra de Deus. Senhor Jesus, nesse momento, assim como desde o início da live até agora, toca no coração deste homem e desta mulher. Que o teu Espírito possa o convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito na tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus. Traz ar de esperança para este homem e para essa mulher que está sem esperança. Repreenda todo o mal e que o Senhor possa fazer a obra em cada vida. Vamos à meditação, irmão. Vai ser muito forte aqui hoje, tá? E o que eu vou falar aqui eu tenho experiência. São mais de 20 anos servindo a Jesus. Me converti em 1996. Entendeu? Vamos lá então. Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Entrai, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda súplica e oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Suplicai por todos os santos e por mim,
para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Só aqui, nessa leitura da palavra de Deus, já nos dá um ar da compreensão que nós temos que estar preparados para as lutas e a adversidade da vida contra seres que não vemos, mas está ao nosso derredor. Eu não vou falar ao redor, ao nosso derredor, porque a palavra de Deus me garante que ao meu redor está o anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, que tememos a Deus, nos guarda e nos livra do mal. Só que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: vigiai e orai, porque o diabo, nosso adversário, fica bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, irmão, muitas pessoas subestimam muito o inimigo, porque o diabo, ele tem os seus ardis, a sua estratégia para poder atacar. O diabo jamais vai chegar para você dizendo assim: eu sou o Satanás e vim aqui te derrubar. Os demônios jamais vai dizer para você assim: eu sou os demônios, ou eu sou o demônio e vim aqui para fazer você cair. Não. O diabo, ele vai trabalhando no sapatinho de lã. Ele vai vindo de fininho. Aí joga um dardo inflamado, joga outro. Aí daqui a pouquinho vem: tem nada a ver isso. Deus só quer o coração. E muitos acabam caindo nas armadilhas de Satanás, conforme está escrito aqui. Porque isso tudo é armadilha, irmão. Ah, irmão, mas foi o pastor que falou que não tem nada a ver. O demônio manifestou nele. Se o pastor chega para você dizendo que não tem nada a ver, que não precisa se preocupar com a escritura nem santificar, isso aí não é pastor de Deus, não. Isso é o pastor do Satanás. Porque o pastor do Satanás, ele distorce a Bíblia. O pastor do diabo, ele está preocupado com a tua alma, não. Ele está preocupado, só da sua lã, conforme está escrito. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que discernir os espíritos, para saber se provém de Deus ou provém de Satanás. Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes, irmã? Ou irmãs, plural. Pastores chegaram para mim e falaram assim: irmão, não tem problema não, meu amigo. Só um golinho de vinho para alegrar o coração. Aí, só um golinho para alegrar o coração. Jesus transformou a água em vinho. Eu falei: não quero isso não. Está escrito no Levítico, Coríntios e Apocalipse. Nos Levíticos está escrito assim: nem tu e nem tua família não beberá, nem bebida fraca e nem bebida forte. Em Coríntios está escrito assim: aos que bebem não herdará o reino dos céus. E no Apocalipse diz assim: já que tu gosta de beber, no juízo final você vai beber até o gargalho, e depois que explodir, ainda vai para o inferno. Aí eu falei com o irmão assim, com o irmão da igreja que estava tentando me induzir ao erro. Aí eu falei: irmão, quando você está duro, sentir, como é que você faz para beber? Olha a resposta que ele me deu: irmão, quando eu estou duro, eu passo em frente ao boteco e vejo as pessoas tomando a cervejinha. Quando eu vejo a cerveja, eu chego, eu começo a babar. Falei: está repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei: irmão, eu vou resolver o seu problema. O dia que você quiser beber, não tem dinheiro e quiser beber, vou resolver teu problema agora. Você vai beber de graça, a hora que você quiser. Aí ele: sério? Ele ficou curioso. Ele: sério, irmão? Onde é que é essa benção? Ele falou que era benção ainda. Onde é que eu encontro essa benção? Eu falei: é facílimo, facílimo. Só que nesse lugar eles são exigentes. Você tem que levar a mesa e 2 cadeiras. Mas ainda tem que levar a mesa e 2 cadeiras. Lógico, você não vai beber de graça. Tu não quer que lá tenha mesa para você e cadeira? Não, você tem que levar uma mesa e 2 cadeiras. Aí ele: aonde é isso, irmão?
Você procura qualquer encruzilhada da vida. Procura qualquer encruzilhada da vida que você vai beber a luz de vela, com direito a frango e a farofa. Você vai levar uma mesa e 2 cadeiras. Uma cadeira para você e a outra para o Satanás. Que você vai beber lá na encruzilhada. Você vai beber a luz de vela colorida, com direito a frango e a farofa. E você acha que essas coisas é de Deus, rapaz? Se Deus proibiu, tá proibido. E Deus sabe que isso faz mal. E cientificamente, para não ficar só na Bíblia, você não ficar querendo me taxar de fanática aí, mas se taxar, eu vou tirar isso como elogio. E cientificamente diz que a pessoa que bebe, sabe o que acontece? Pega uma cirrose. Você fica doente, ora. Por isso você tem que se libertar disso. Quando Deus proíbe alguma coisa na Bíblia, é sinal que isso faz mal ao ser humano. Ou você acha que o diabo pediu aquela bebida na encruzilhada para quê? É para enganar uma pessoa como você. Tá duro? Vem para aqui para minhas encruzilhadas, ver que tem bebida para você. Mas tu pelo menos faz uma caridade. Traz uma mesa e 2 cadeiras, uma para você e outra para mim. Assim que o diabo tá te oferecendo a oferenda dele. Ah, meu Deus do céu. A mesma coisa é o cigarro, a droga. O cigarro que você usa e a droga, tu acha que vai acontecer o que com o teu corpo? Vai dar câncer, tumores dentro de você. A maconha, você vai ter alucinações. Tudo isso faz mal para o ser humano. Por isso que Deus proibiu. Por isso que Deus manda o ser humano se libertar. A prostituição, sexo fora do casamento, doenças sexualmente transmissíveis, a abominação, extinção da raça humana. Que se o ser humano não procriar, vem a extinção. A imoralidade, o incesto, a zoofilia, tudo isso é pecado aos olhos de Deus. E isso são oferendas de Satanás e os demônios. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta do inferno, irmão. Uma certa vez o rapaz chegou para mim e falou assim: não, irmão, o diabo não existe não, o inferno não existe não. Ele disse: não, vai lá dentro do terreiro lá e diz lá, grita lá dentro que o diabo não existe, para tu ver o que vai acontecer contigo. Aí não, né, irmão, você quer, acha que eu sou um gudê? Ah, você acreditou, né? Acreditou que existe, né? Irmãos, irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu aprendi há 15 anos atrás com um grande pregador. Ele falava assim: quando o espírito do homem se une ao Espírito Santo de Deus, eles se transformam pastores, evangelistas, missionários e profetas de Deus. Mas quando o espírito do homem se une com o espírito de Satanás, eles se transformam em feiticeiros, bruxos, idólatras e todo tipo de caminho pecaminoso que a Bíblia condena. Eis aí a diferença. Se você não estiver com Jesus, você está com Satanás. Se você não estiver caminhando para o céu, você está indo para o inferno. Essa que é a realidade. Não existe um caminho só, não. Sai fora dessas pessoas que ficam dizendo para você que você vai para o céu, você estando em pecado. Para ir para o céu, você tem que abandonar os teus pecados. A igreja é o local para se ensinar sobre isso. O povo hoje está sem discernimento porque na igreja, em vez de ensinar sobre isso, não está se ensinando. Que nem quando eu fui pregar numa igreja aqui perto, as pessoas se assustaram. No final do culto, algumas pessoas me procuraram. Meu irmão, a gente nunca ouviu falar sobre isso que você falou. Eu falei: mas meu amigo, minha amiga, está na Bíblia isso. Isso não é inventação da minha cabeça não, só falei o que está na Bíblia. Aí eles falaram assim: não, mas a gente nunca ouviu falar sobre isso. Foi como um certo homem chegou para mim, um ímpio. Um ímpio chegou para mim e falou assim: irmão, muitas coisas do irmão que eu vi o irmão pregando, eu discordo. Falei: por quê? Porque o homem é homem, ele tem um instinto conquistador. Por isso que as mulheres dão em cima dele. Aí eles têm que
agraciar essas mulheres que estão dando em cima dele. Eu falei, é mesmo, hein? Eu falei, posso até concordar contigo. Aí ele, como? Se você souber me responder uma coisa, eu concordo contigo. Aí ele, o quê? Pode falar que eu respondo qualquer coisa. A sua esposa sabe que você anda fazendo isso? Aí sabe o que ele respondeu? Aí não, né, irmão? Você quer destruir meu casamento. Ah, então não é espírito conquistador, não. Isso é um demônio que está te usando. É um demônio, espírito maligno que está em você, que se conecta com o espírito maligno que está naquela mulher. E aí ambos os dois estão em pecado. Que é o espírito da pombagira com o espírito Zé Pilintra. O Zé Pilintra está em você, a pombagira está na mulher e causa essa conexão de pecado. Aí tem como você provar isso? Você é maluco, você ficou doido ele. Olha, eu provo? Prova? É o que mais eu faço a minha vida inteira, é provar. Oséias capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está dentro dele, está nele, e ele não vem para o Senhor para não se converter. Aí parou de falar comigo. Por isso que o pastor mesmo, não é o bode não, o pastor tem que conhecer Bíblia, irmão. Tem que conhecer Bíblia. Tem que conhecer o Evangelho. Tem que conhecer a palavra de Deus. Para quando chegar um momento como esse, você saber responder. Glórias a Deus. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Nós estamos numa luta, numa batalha espiritual muito grande. Você que se afastou da presença de Deus, volte. Você que está no caminho errado, abandone o caminho errado e venha para Jesus. Jesus é bom, meu irmão. Jesus não é ruim. E se ele proíbe alguma coisa na palavra dele, é porque ele quer o teu bem, ele não quer o teu mal. Por isso que eu falei, eu prefiro ficar com as proibições de Deus que está na Bíblia do que ficar com a permissão dos homens. Porque, sei lá, se essa pessoa está na direção, ele está dizendo para mim não se preocupar. Até parece que eu não vou me preocupar. Salvação individual, meu amigo. Cada um vai dar conta de si a Deus.